Boa noite, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo sobre questões imobiliárias, hoje caminhando para o direito de família, um pouco ali para o direito das sucessões também. Bom, o tema que eu separei para hoje é o companheiro, isto é, aquele que convive em regime de união estável com um terceiro, a ele é obrigatório o pedido de autorização do seu companheiro para vender, para alienar um imóvel? Bom, essa pergunta ela é salutar porque aquele que convive no regime marital, no regime conjugal, isto é, do casamento, sendo o bem privado, anterior ao casamento, o bem então é apenas do cônjuge varão, o homem, ou da cônjuge virago, a mulher, então é um bem privado. Nesse caso, ainda que o bem seja individual e anterior ao casamento, o cônjuge precisa obrigatoriamente da anuência do outro cônjuge. É a chamada outorga conjugal, vênia conjugal. Sendo o bem adquirido na constância do casamento pelos dois, nem se fale, porque nesse caso a presença dos dois em contrato é obrigatória. Se o bem foi adquirido anteriormente ao casamento, não necessariamente os dois vão ser os alienantes, até porque o bem é de um só. Então apenas um dos cônjuges será o alienante e o outro, que não tem nada a ver com aquele bem, porque o bem é particular do outro cônjuge, aquele outro cônjuge que não é proprietário do bem constará no contrato apenas como mero autorizador, vamos dizer assim, apenas constará em contrato a sua vênia, a sua autorização para o negócio. Bem, e no caso da união estável, como ficaria essa questão? Bem, a resposta é depende. Se o companheiro precisa ou não autorizar esta venda do outro companheiro, e a resposta, repito, depende. Para a lei, em primeiro lugar, não existe tal obrigatoriedade. O STJ já enfrentou a questão e também confirmou aquilo que pode se extrair do texto, isto é, que não é necessária a autorização do companheiro para a alienação do imóvel particular do outro companheiro. Mas por que depende então? E aí que está a questão interessante. Recentemente, o STJ, interpretando os regimes sucessórios, entendeu que é inconstitucional o regime de sucessão diferenciada do companheiro, devendo-se aplicar a ele o mesmo regime de sucessão dos herdeiros legítimos, isto é, da mulher que está inserida em um regime de casamento ou do homem que está inserido em um regime de casamento. Então, se a pessoa vive em regime de união estável e há o falecimento do outro cônjuge, a ela deve ser aplicada o padrão de sucessão equivalente ao casamento. E outra questão ainda é que, durante a união estável, as relações patrimoniais são regidas igualmente pelo regime de comunhão parcial de bens. O que quer dizer que, se o determinado bem foi adquirido na constância da união estável, isso quer dizer que o bem pertence aos dois companheiros, estando ou não o bem registrado em nome dos dois. O que quer dizer que, vamos exemplificar para ficar mais fácil. João inicia um relacionamento de união estável com Maria. Podem passar a conviver no mesmo teto ou não, ter filhos ou não. Basta então que a união entre eles seja estável, com ânimo de constituir família, monogâmica para alguns, e eu defendo que sim, deve ser monogâmica, sob pena de impacto no elemento estabilidade. Mas a questão é que há união estável entre João e Maria. Passado um mês, João adquire um bem por alienação fiduciária, faz lá um financiamento imobiliário, o bem fica em nome do banco, então não ingressa ainda no patrimônio de João, mas eles vão quitando com esforço comum depois de 10 anos, ou ainda que não seja com esforço comum, com esforço particular de João. Então, na cabeça de João, aquele bem é particular dele. Lê do engano. Se o bem o título que deu origem à aquisição do bem, então no caso a alienação fiduciária, ela é posterior ao início da união estável, ainda que o contrato tenha sido celebrado exclusivamente no nome de João, porque a lei não exige
a vênia do cônjuge. Então, nesse caso, o bem, apesar de exclusivamente no nome de João, é dos dois, é de João e de Maria. Bem, passados 10 anos, quitando lá mês a mês com o banco X, João obtém então a quitação e obtém o título de propriedade daquele imóvel, em nome, repita-se, exclusivamente de João. O que faz João pensar que aquele imóvel é particular, é privado de sua propriedade. Então João, após a quitação do imóvel, fala para Maria: Maria, eu quero quitar, eu quero vender, alienar o imóvel, tudo bem? E Maria, também pensando que o imóvel é particular de João, fala: tudo bem, João. E aí João vai e aliena para um terceiro. Outro problema nasce a partir dessa situação, porque o terceiro de boa-fé com quem João contrata não tinha meios de conhecer a relação de união estável de João e Maria. Razão porque, analisado o registro do bem, analisado todos os documentos pessoais das partes, não constava nenhum registro ao fato de que João convivia em união estável com Maria. Em primeiro momento, para a lei, essa situação é normal, é comum, até porque não se exige a autorização de Maria para essa venda. Então, João vende por conta própria e constando exclusivamente o seu nome no contrato, o bem que pensava ele lhe era propriedade particular. Acontece que, passado um mês dessa venda, João e Maria rompem a relação, seja porque João descobriu uma traição de Maria, porque Maria descobriu uma traição de João, porque simplesmente perdeu-se a confiança recíproca ali da relação. A questão é que a união estável se findou após um mês dessa alienação e começa-se então a consulta a advogados, consulta a especialistas a respeito de que bem pertenceria a quem, de que conta bancária ficaria com quem, com quem vai ficar o carro, com quem vai ficar a moto e assim por diante. E aí Maria descobre que aquele bem adquirido na constância da união estável, apesar de ter constado exclusivamente no nome de João, integrava o regime comum de patrimônio, de modo que pertenceria tanto a Maria quanto a João. Como é que fica então essa situação? Bom, em analogia à situação do casamento, assistiria a Maria o direito de anular essa venda feita para um terceiro de boa-fé. Qual que seria o prazo? O prazo para isso seria de 2 anos a contar da ruptura da união estável. Então, Maria foi uma pessoa diligente e logo percebeu que teria direito àquele imóvel, apesar de ter constado exclusivamente em nome de João e apesar de já estar sob propriedade de um terceiro. O que fazer então neste caso? Bom, há 2 respostas para essa pergunta. Uma pressupõe a má-fé desse terceiro, isso é, o conhecimento de que João convivia em união estável, e uma segunda pressupõe a boa-fé do terceiro. Nesse segundo caso, que é mais fácil, em que a boa-fé do terceiro, o terceiro, como não era de se exigir, não conhecia a relação de união estável de João, porque não reconhecida em escritura pública, e aqui relembre-se, a união estável independe de qualquer reconhecimento do Estado, basta aquela relação entre as 2 pessoas nos termos da lei. Então, esse terceiro que não conhecia da relação de união estável não poderá ser prejudicado por essa situação, de modo que a Maria, que foi prejudicada pela alienação do imóvel comum, e essa é uma situação considerada de fraude na partilha, então a Maria caberia exclusivamente o direito de obter uma indenização de João equivalente à sua parte na alienação do imóvel, isso é, a metade do valor de venda daquele imóvel. Bom, em uma segunda situação em que se pressupõe a má-fé deste terceiro, e aqui lembrando que má-fé não se presume, então caberia a Maria provar em juízo que esse terceiro conhecia a relação de união estável de Maria e João. Então assim fica caracterizada a má-fé,
E aqui é bom ressaltar que má-fé para o direito não é a simulação, não é a fraude, como no jargão popular quer dizer, tal procedeu de má-fé, agiu de má-fé. Não, a má-fé é a simples ciência de uma determinada condição que poderia eventualmente trazer prejuízo a terceiros. Então, se este terceiro conhecia a relação de união estável de João e Maria e em nada buscou saber se estaria havendo ou não prejuízo aos direitos de Maria, então este terceiro, pressupõe-se a má-fé deste terceiro, de modo que a Maria, que foi prejudicada por aquela alienação sem o seu consentimento, caberia, por analogia, o direito de anular a venda de João para este terceiro e ter de volta o imóvel que lhe caberia na partilha da dissolução da união estável. Esse é o pensamento de Rolf Madaleno, por exemplo. E aí, amigos, gostaram do tema? Bom, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um abraço, valeu!